A paz de Jesus seja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Nós temos aqui um momento de oração e palavra. Vamos aproveitar esse tempo, vamos plantar a semente. E eu tenho certeza que essa semente vai cair em bom solo. Deus vai falar com você. E depois que você ouvir a palavra, Deus falar com você, compartilha, porque tem gente precisando, amém? Se inscreve no canal. Sei que muita gente aparece por aqui assim, rapidinho, e não se inscreve. Se inscreve porque Deus vai te abençoar muito. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu louvo o teu nome, porque o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus, continua no controle. Pai, oh Deus, nós pedimos, Pai, hoje, perdoa os nossos pecados, te peço. Deus, santifica a nossa vida para ti, santifica a vida das pessoas que estão aqui orando comigo, cuida delas, supre, Pai, suas necessidades. Vem, Pai, controlar as nossas vidas e nos dá livramento de todo mal. Pai, convence pessoas aqui da justiça, do pecado, do juízo, salva vidas, Pai. Ah, meu Deus, atende orações, Senhor, traz libertação para pessoas que precisam de libertação, traz cura, traz suprimento de necessidade. O Senhor é um Deus tão bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, que o Senhor Deus venha nos falar de forma poderosa através dessa palavra, e é assim que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha, o tema da reflexão para hoje é: e quando as coisas pioram? Você já vivenciou situações difíceis e que as coisas elas pioram ainda mais? Eu estava vendo a história de um rapaz que ele foi recusado num time de futebol que era o sonho da vida dele. No outro dia, a namorada dele, que ele amava tanto, terminou o namoro com ele. E no mesmo dia, os pais dele comunicaram que iam se separar. Aquilo deixou aquele jovem tão triste, que ele começou a ter atitudes que colocavam a vida dele em risco, porque ele não estava preparado para aquilo. Mas olha, existiram um grupo de rapazes que eles foram levados cativos para a Babilônia. E Deus permitiu que eles fossem, e passaram por muitas adversidades, por muitas lutas, mas eles estavam preparados. E nessa situação, o nome de Deus foi glorificado, e coisas na vida deles, assim, parece que as coisas estavam piorando, mas Deus estava com ele. Sabe qual a diferença desse rapaz que eu estou contando para a história desse grupo de rapazes que eu estou contando, que foi Daniel, Misael e outros ali que estavam na Babilônia, foram levados cativos? A diferença foi ter Jesus na vida deles. Olha só o que diz aqui o texto de Daniel 3, eu vou ler aqui alguns versículos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Esses eram os nomes, tá? Perdão aqui que eu errei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Ele: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se na entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e governantes e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado os seus mantos. Não estavam queimados e não havia cheiro de fogo. E Nabucodonosor então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas e prestar culto a ordenar e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus deles. Olha que palavra.
Uma palavra poderosa. Esses rapazes corajosos, eles não entraram na direção do rei da Babilônia. Eles estavam debaixo de uma direção. Eles estavam debaixo da direção de Deus. A situação deles não era favorável. Eles eram cativos. Eles estavam ali como escravos. Eles tinham que fazer o que o rei mandasse, porque senão eles podiam perder a vida. Mas eles não temeram. Eles se lembraram do poder e da grandeza de Deus. E eles disseram, olha, rei, ainda que o Senhor não nos livre, se a gente tiver de morrer, a gente vai morrer na fornalha, mas nós não vamos adorar outros deuses. Sabe o que significa isso? Posicionamento diante das situações difíceis. Eles estavam preparados, eles estavam com fé ali para poder vencer aquela situação. Mas é claro que nós, diante das adversidades da vida, nós tememos sim, nós temos medo. De repente, claro, eu acredito que eles viram a fornalha se aquecendo ali, eles também tiveram medo, mas eles optaram por morrer, se fosse o caso, porque eles conheciam o poder de Deus e eles queriam estar dentro da vontade de Deus. Assim também tem que ser na nossa vida. A gente precisa buscar em Deus força e coragem, buscar a Deus a cada dia um fortalecimento, porque muitas das vezes as lutas vêm, as batalhas vêm, e quando a gente pensa que vai melhorar a coisa, ela piora. E aí, uma situação de saúde que você está orando, que você está buscando, de repente você pensa que não, piora. As notícias às vezes não são boas. A notícia de repente na cidade que você mora, a notícia da economia, você está querendo que melhore. E às vezes as coisas só tendem a piorar. Mas a gente precisa se lembrar que Jesus está conosco. Jesus era o quarto homem na fornalha. Jesus estava com eles. Jesus está conosco. Ele disse, ó, para todos aqueles que creem nele, que se submetem ao senhorio dele, que recebem ele como Senhor e Salvador, ele tem uma promessa. Eu estou com vocês até os fins dos tempos, ou seja, ele promete companhia, companhia, e isso é real. Se a gente orar, se a gente buscar, o Senhor ele vai estar conosco. No meio da caminhada, as coisas elas podem piorar, podem acontecer de repente traições, surpresas ruins, problemas de saúde. Quando as coisas pioram, você precisa correr para a presença de Deus. E não só quando as coisas piorem, corra antes das situações difíceis. Por isso que é bom a gente ter uma vida com Deus. Porque quando a situação pega fogo, né? A gente já tem com quem contar. A gente já tá, ó, com pertinho de Deus ali. E você sente a presença de Deus. E mesmo que você entre na fornalha, você só vai morrer se for a tua hora. Porque olha o que aconteceu com eles. Nenhum fio do cabelo deles foi chamuscado. Não foi nem chamuscado e nem cheiro de fogo eles tinham. É assim com aqueles que confiam no Senhor. Pode ser que você seja afligido, se for da vontade de Deus, se Ele permitir. Mas confie no Senhor e clame sempre, porque Ele tem poder para nos guardar em meio a situações difíceis. Não perca tempo vendo as chamas arderem, os problemas piorando, sabe? As traições acontecendo, problemas no casamento, problemas com os filhos, problema no trabalho, problema no seu país. Não fica vendo as coisas acontecerem. Vai lá, se levante, tome uma posição diante dos mínimos sinais, se levante, não espere as coisas piorarem, sabe? Para depois você, quando você vê, você está dentro de uma fornalha ardente e você vê e aí você tem que clamar no nível do desespero. Pois é, já comece clamando antes, porque nosso Deus ele é poderoso, ele pode tomar conta de tudo. Você não vai resolver os problemas conversando com o problema, tentando resolver na linha humana. Existem coisas que não são na linha humana, existem coisas que são no sobrenatural. Tem problema que a gente não vai resolver se comunicando com o ser humano, com uma autoridade. Parece que é a autoridade que vai resolver, parece que é com o filho que vai resolver, parece que é com o chefe. Não é. Tem coisa que vai ser orando, tem coisa que é no sobrenatural. Dentro da fornalha, dentro em meio a situações difíceis, o que você precisa fazer? Você precisa confiar em Deus, você precisa orar, você precisa adorar, você precisa glorificar o nome de Deus e não murmurar. Para quem está com você, é Deus, né? O Senhor que está com você. É Ele que tem o domínio da aflição. Então, ore para aquele que está com você. Quem foi que te prometeu companhia? Foi o Senhor Jesus. É Ele que está com você. Então, ore a Ele, glorifique a Ele, clame a Ele.
Ele tem a gestão da sua vida, toda a administração. Às vezes parece que ele perdeu o controle, mas não perdeu não. O nosso Deus não perde o controle nunca. Portanto, lembre-se, se as coisas piorarem para você e parecer que você está entrando dentro de uma fornalha de fogo ardente, lembre-se de quem você serve. E aliás, você já se rendeu aos pés de Cristo? Você já entregou sua vida para Jesus? Entregou o seu coração? O nosso Deus, quando nós nos entregamos para Ele, nós não nos tornamos escravos dele, nem prisioneiros, mas a maior liberdade está em seguir e servir a Jesus. Tem gente que pensa que é livre e por isso não quer perder sua liberdade. Você vai receber uma liberdade verdadeira quando você entregar sua vida a Cristo, de verdade. Então faça isso. E dessa forma o Senhor ele vai estar com você. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor vai estar com você. E quando você estiver na fornalha, o fogo não vai te queimar. Porque o quarto homem da fornalha, que é Jesus, vai estar com você para te dar livramento, proteção e vitória. E o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Fica você com essa palavra, não só com você. Compartilha, fica na paz. Um abraço.